Neste tópico, vamos estudar mais uma aplicação das leis de Newton, agora envolvendo as forças de tração. As forças de tração. Bom, as forças de tração são as forças que ocorrem nos cabos, né? Então, dado um pedaço de cabo, né? Veja, esses cabos podem ser cordas, podem ser vigas, podem ser... Existem cabos flexíveis, cabos rígidos, né? Vamos pensar aqui, a princípio, num cabo rígido que não tenha, onde a massa é desprezível em comparação com a massa, com outras massas que estão em volta, né? Uma massa muito pequena. Então veja, a força de tração é a força que aparece aqui nos cabos quando eles são acionados. Quando eles são acionados. Então, por exemplo, se provocarmos um elongamento, uma elongação nesse cabo, ou seja, aplicarmos uma força aqui, ó, de tal forma que esse cabo vai ser, né, vai tender a ser esticado, veja bem, então aparece aqui como resposta em cada ponto do cabo vai aparecer a força de tração. Né? Vai aparecer a força de tração. E ela é igual, veja, se o cabo for uniformemente distribuído em massa, essa força de tração vai ser igual em todos os pontos. Né? Vai ser igual em todos os pontos. Essa força também pode ser aplicada nesse sentido. Né? Essa força também pode ser aplicada nesse sentido. Aí ele deixa a força, em vez de ser uma força de elongação, passa a ser uma força de compressão. Né? E aí também, como reação, o cabo vai provocar a tal força de tração. Então a tração ela aparece quando o cabo é acionado. Quando o cabo está em repouso sem ser acionado, veja bem, a força de tração ela não aparece. Então as forças de tração são as forças que aparecem nos cabos. A situação mais simples que a gente pode analisar para uma força de tração é um cabo, por exemplo, um cabo preso a um ponto material de massa M. Veja que esse ponto material ele tem massa muito maior do que esse cabo, e vamos supor que esse cabo também seja rígido, ele não é um elástico, né? Ele não se comporta como um elástico. Então veja, aqui a Terra, né? Quando a gente prende um ponto material, um corpo, a um cabo no teto, veja, esse corpo vai aparecer naturalmente aqui uma força, que é a força gravitacional, ela sempre aparece nos corpos, que é a força de interação entre esse corpo e o planeta Terra, né? E veja, essa força aqui, ó, neste caso é uma força de elongação, está tentando elongar o cabo, vai receber uma reação que é exatamente a força de tração. A força de tração. Pelo princípio de ação e reação, né? Que é a terceira lei de Newton, pelo princípio de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, essa força de tração também aparece aqui nesse ponto, né? Veja, o ponto aqui, ó, vai reagir também com uma força de tração, né? Porque o cabo está preso aqui, né? Então ele vai ser... Bom, essa força de tração aparece em todos os pontos do cabo. Em todos os pontos do cabo. A gente vai representar pela letra T essa força de tração. Então nesse ponto aqui também vai ter uma reação a essa força de tração. Supondo aqui que o sistema esteja em equilíbrio, né? A velocidade aqui, ó, do sistema é zero, né? Então, vamos supor que também não exista o ar para ter aplicação de força nessa direção, enfim. Então, um sistema bem comportado que está numa situação estática, né? De velocidade igual a zero. Então, essa é a situação mais simples que existe. Se a gente escolher aqui um sistema de referência cartesiano, vou escolher assim, ó, o eixo Y apontando para cima, a gente consegue, utilizando
princípio da superposição, ó. Então, ó, pelo princípio da superposição, a gente consegue resolver esse sistema muito facilmente. Veja, o princípio da superposição diz que a soma de todas as forças, né, força resultante sobre o sistema, quer dizer, a soma de todas as forças no sistema dá a força resultante, né? Esse é o princípio da superposição. Nesse caso nós temos duas forças, a força de tração e a força peso. E como o sistema está com velocidade zero, então pela primeira lei de Newton, veja, essa força resultante, essa soma de todas as forças tem que ser zero, né? Tem que ser zero. Então o princípio da superposição nos diz isso daí. Agora vamos decompor essas forças, né? Fazendo a decomposição, a tração é a força que a gente quer encontrar nessa situação. Então ela tem módulo T na direção do eixo Y, nesse caso no sentido positivo. Nesse caso no sentido positivo, né? E a força peso, nós já conhecemos, ela tem módulo massa vezes aceleração, a massa do corpo, né? Porque a gente está considerando que a massa do cabo é muito pequena em relação à massa do corpo, então ela pode ser desprezada nessa situação, vezes a aceleração da gravidade. Na mesma direção Y, e no sentido agora negativo, né? Porque a força peso está apontando para baixo e o eixo escolhido está apontando para cima. Isso tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero. Então veja bem, como as direções são as mesmas, então a gente tem que essa diferença entre a tração, o módulo da tração e o módulo da força peso na direção Y é zero. E isso só é possível, veja, isso aqui só é verdade quando essa força de tração em módulo for igual à força peso. Então nesse caso específico, o módulo da tração é igual ao módulo da força peso. Era de se esperar, né? Para que haja o equilíbrio aqui, ó, essa força em módulo tem que ser igual a essa, na mesma direção, só que sentido oposto. Né? Terceira lei de Newton. Agora, qual que é o vetor tração, né? A força é um vetor, né? Qual que é a tração, né? A tração, veja, ela tem módulo mg, nesse caso, ela tem a direção do eixo y e ela está no sentido positivo. Então esse aqui é o módulo, é o vetor que representa a tração. E o vetor força-peso é o que a gente já conhece, ele tem módulo mg né, na direção y, sentido negativo. Então são duas forças que têm mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então essa é a força de tração que aparece nos cabos quando eles são acionados, né? Quando eles são acionados. E nessa situação específica ele é igual à força-peso. Nem sempre isso acontece, depende do ângulo de inclinação dessa força, enfim. Então depende da situação. A força de tração, assim como a força normal, ela aparece quando tem. Veja, a força normal aparece quando tem contato. A força de tração aparece quando um cabo é submetido a um esforço, né? Seja de elongação ou seja de compressão. Ok? Então, até a próxima!